Oi, FisioFriends! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Se você não é inscrito, vou deixar aqui para você se inscrever no canal e não perder as próximas aulas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me siga também nas minhas outras redes sociais para você não perder as novidades. Sem mais enrolação, bora para a aula! Bom, gente, hoje vamos começar falando sobre os lobos cerebrais e as suas funções, colocando aqui a aplicabilidade dentro da neuroanatomia. Então, vamos começar introduzindo o que é a neuroanatomia. A neuroanatomia, então, ela vai ser um ramo dentro da anatomia humana que vai estudar a organização do sistema nervoso, ou seja, como esse sistema se organiza anatomicamente, sendo uma disciplina originada ou designada na neurociência. Por isso o nome neuroanatomia. Neuro de neurociência, neurologia e anatomia de anatomia humana. Com isso, na aula de hoje, antes de falarmos dos lobos cerebrais de fato, vamos entender um pouco sobre o córtex cerebral e por que ele é tão importante para nós entendermos os lobos. O córtex cerebral, ele é uma camada externa que nós temos, no cérebro humano. Ele é composto principalmente pela substância cinzenta, que é essa parte mais escura aqui do desenho. Como vocês podem ver, essa borda que nós temos, nós chamamos de substância cinzenta, porque na coloração ela é mais escura realmente, atuando na comunicação com as outras partes do cérebro por meio de uma rede de fibras nervosas. Então, o córtex cerebral a gente classifica, e qualifica ele melhor como uma camada externa do cérebro humano, uma parte mais externada, composta principalmente pela substância cinzenta. Com isso, podemos agora falar sobre a divisão do córtex cerebral. Como vocês viram, o córtex está presente em toda a camada externa do nosso cérebro, mas não seria interessante dividirmos ele? Por isso, existe a divisão do córtex, que nós chamamos de lobos cerebrais, ou os lobos principais, que são os que veremos na aula de hoje. Deixei aqui um resumo e quem é FisioFriend aqui do canal e sabe, que sempre tem um momento do print. Então eu vou deixar aí para vocês tirarem um print desse resuminho introdutório da aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre isso? Então, o córtex cerebral é separado lá nos lobos cerebrais. Então, vamos ter o lobo frontal, o lobo parietal, o lobo temporal e o lobo occipital. Então, o córtex cerebral tem 4 lobos principais: frontal, parietal, temporal e occipital. Tá reparando que esses nomes lembram uma outra estrutura? Pois é, os nomes são relacionados com os ossos do crânio. Se você já estudou anatomia ou até mesmo já estudou os ossos do crânio, você vai se lembrar que tem o osso frontal, parietal, temporal e o occipital. Então uma dica é, se você sabe um, você já consegue relacionar com o outro. E uma outra dica importante é, a relação do nome do osso é também com a do lobo. Ou seja, aonde tem aquela estrutura óssea, também vai estar presente aquela parte do lobo cerebral. Vamos começar falando então dos lobos principais, que são esses 4. O primeiro que vamos falar é o lobo frontal. Como o nome já diz, ele vai relembrar, e vai nos remeter à parte mais frontal do nosso cérebro humano, Então ele é localizado na parte frontal que nós temos e é delimitado posteriormente pelo sulco central. Deixo aqui um comentário. Se você está assistindo esse vídeo e tem dificuldade para entender a diferença entre sulcos e giros, comente aqui sulcos e giros, que eu vou gravar uma aula especial explicando todos os sulcos e giros que temos no cérebro humano. Com isso, voltando, nós temos então a delimitação dele principalmente pelo sulco central, que é esse bem na meiuca aí do cérebro que faz essa divisão. Então, essa é a localização do nosso lobo frontal. Com isso, nós temos as funções. O lobo frontal ele vai ter muitas funções, mas as principais que relacionamos são a memória, a linguagem, o senso crítico, a personalidade, a função motora relacionada à motricidade e etc. Mas principalmente memória, linguagem e o senso crítico, que são fundamentalmente desenvolvidos e muito bem processados no lobo frontal. Partindo então, vamos agora ver o lobo parietal. Lobo parietal, como o nome já diz,
nos remete à parte parietal do nosso crânio. Lá onde tem o ossinho parietal, também vai estar presente o lobo parietal na parte interna com relação ao osso. Então ele é situado, atrás do lobo frontal. Então a gente tem o lobo frontal e um pouquinho atrás a gente vai ter o parietal. E ele é separado pelo sulco central e se estende até o sulco parieto-occipital. Então olha só, a gente tem o sulco central aqui no meio dividindo e a gente tem o sulco parieto-occipital fazendo essa divisão. E aqui no meio nós vamos ter justamente ele, o lobo parietal. E olha que legal, o sulco parieto-occipital, como o nome já diz, ele vai delimitar a parte parietal com a parte occipital. Dica boa para você aprender aí sobre os sulcos e giros, hein? Com isso, nós temos as funções do lobo parietal. E a principal função desenvolvida e processada nesse lobo é a sensibilidade corporal. Um grande exemplo disso é o tato. O tato humano, que é uma sensibilidade do nosso corpo, ele é processado principalmente no lobo parietal. Como está aí na imagem, vocês conseguem compreender melhor aonde ele fica anatomicamente no cérebro. O terceiro lobo é o lobo temporal. E olha que bacana, nós temos o osso temporal, certo? E uma curiosidade, eu uso bastante para estudar com relação a isso, o lobo temporal é muito relacionado ao tempo, à memória, né? Então, uma coisa bem legal é fazer essa analogia. Mas vamos ver aonde ele está localizado, Localizado nas laterais do nosso cérebro, ele vai estar abaixo do sulco lateral. Olha que legal, o sulco lateral está aqui, então ele vai estar abaixo do sulco lateral, né, até a junção com os lobos parietal e o occipital. Aqui, não tem sulco, tá vendo? Só tem giro aqui que a gente está vendo, giros mais significativos. Mas o sulco principal aqui de separação vai ser o lateral, que é esse primeiro que eu circulei, sendo o responsável por essa separação com relação ao sulco. Dentre as funções, nós temos principalmente, gente, a memória. Lembra que eu falei que o lobo temporal, bizu, temporal, tempo, memória. Então, a memória, a audição, a linguagem e até mesmo a emoção são processados e desenvolvidos nesse lobo cerebral. E por último, não menos importante, o lobo occipital. Olha só que bacana. Ele também é relacionado com o osso occipital que nós temos no crânio e ele é situado na parte posterior do cérebro. Lembra disso? O posterior está mais para trás do nosso corpo, né? Então, na parte posterior do cérebro, e ele é delimitado anteriormente, pelo sulco parieto-occipital. Olha o sulco parieto-occipital aí, Lembra que ele vai separar a parte parietal da parte occipital? Então, esse sulco é muito importante porque ele delimita essas duas áreas, né? E a principal função, né, desse lobo, né, que é o occipital, é principalmente a visão. Então, o lobo occipital ele vai ter a função do recebimento e da interpretação de informações ou estímulos visuais, né? Ele é um lobo importante nessa parte e muito significativo com relação à visão. Agora, não menos importante, vou deixar uma dica bem legal para vocês aqui, Resumão da PhysioFriend, para você tirar o print e gabaritar na sua prova. Então, esse é o bizu master da aula de hoje. Lembrando que, se tirou o print, me marca lá no Instagram. Vou deixar aí, tirou o print? Pois bem, porque a aula acabou, galera. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, aproveite para se inscrever aqui no canal. Me siga também nas minhas outras redes sociais, para não perder as novidades. E se você gostou dessa aula, comente bastante. Lembra que eu falei lá no meio? Se você tem dificuldade com sulcos e giros, comente aqui que eu vou gravar uma aula especial para dar continuidade à nossa série. Te aguardo no próximo vídeo, PhysioFriend!